Sabe aquele mistério do dia a dia que a gente nem para pensar? Imagina a cena. A gente fecha a porta do quarto, apaga a luz. O cômodo fica naquele breu total. A luz que vem de fora simplesmente não entra, certo? Ela bate na madeira, na parede e é bloqueada. Fim da história. Só que, ao mesmo tempo, aquele vídeo em 4K que está rodando no celular continua ali, firme e forte, sem travar. O sinal de Wi-Fi que vem lá do roteador da sala atravessa a mesma porta, a mesma parede e chega no aparelho. Então, como pode? A luz para, mas o Wi-Fi passa direto. A resposta não tem nada de mágica, é pura ciência. Para a gente conseguir desvendar esse mistério, o primeiro passo é entender o que de fato é o Wi-Fi. E aqui já vai a primeira coisa importante. Wi-Fi e internet não são a mesma coisa. É um erro comum, mas são coisas diferentes. A internet é a rede global, gigante, que conecta ao mundo todo. O Wi-Fi, bom, ele é um transporte local. É a tecnologia que pega os dados da internet que chegam pelo cabo e leva eles, pelo ar, do roteador até o nosso dispositivo, sem precisar de fio nenhum. Uma boa forma de visualizar isso é pensar no Wi-Fi como se fosse um carteiro invisível. A internet entrega a carta, ou seja, os dados, no roteador. E o carteiro Wi-Fi pega essa encomenda e leva pelo ar, dentro de casa, até o destino final. E como esse carteiro viaja? Através de ondas eletromagnéticas. E o mais interessante é que a luz, as micro-ondas, o sinal de rádio do carro e o Wi-Fi são todos da mesma família. São todas ondas eletromagnéticas. A grande diferença entre elas é a frequência, a velocidade com que elas vibram. Com isso em mente, a gente chega no ponto principal, o verdadeiro campo de batalha. O sinal sai do roteador, viaja todo feliz pelo ar e, de repente, dá de cara com seu maior obstáculo, uma parede. O que acontece nesse exato momento? Bom, quando a onda bate na parede, o caminho dela se divide em três. Uma parte bate e volta, ricocheteia. Isso é a reflexão. Outra parte é absorvida, como se o material da parede engolisse a energia, transformando em calor. E, por fim, a transmissão, que é aquela pequena parte guerreira da onda que consegue, de fato, atravessar. Então, a força do sinal de Wi-Fi que chega no aparelho do outro lado da parede é só o que sobrou dessa batalha toda. E isso já levanta outra questão. Toda a parede afeta o sinal da mesma forma? A resposta é um grande sonoro não. Já foram feitos testes em laboratório para medir exatamente isso. Colocaram um transmissor de um lado, um receptor do outro e vários tipos de parede no meio. Os resultados, olha, foram bem reveladores. Por exemplo, um tijolo de cerâmica, aquele cheio de furinhos, tem uma estrutura que é um verdadeiro labirinto. A onda do Wi-Fi entra ali e fica batendo de um lado para o outro, perdendo força até praticamente sumir. É uma armadilha. Agora, se for uma parede de gesso, o drywall, a história é bem diferente. Como ela é menos densa, mais homogênea, a onda consegue deslizar por ela com mais facilidade. A absorção é bem menor. Mas, veja bem, a culpa pela perda de sinal nem sempre é só da parede. Tem outro fator super importante nessa equação: a frequência do próprio sinal Wi-Fi. Os roteadores mais modernos costumam ter duas redes, uma de 2.4 GHz e outra de 5 GHz. A onda de 2.4 GHz é mais longa, mais calma. Ela até carrega os dados mais devagar, mas justamente por ser assim, ela passa melhor por obstáculos e vai mais longe. A prioridade dela é o alcance. Já a de 5 GHz é o oposto. A onda é curta e frenética. Isso dá muito mais velocidade, só que ela perde força muito rápido no primeiro obstáculo que encontra. É a clássica escolha, alcance ou velocidade. Ok, mas se a parede destrói tanto o sinal, absorvendo energia, quebrando a onda, como raios um vídeo continua rodando sem travar? É aqui que entra o que a gente pode chamar de um milagre oculto da engenharia moderna. A grande solução para isso não está só no roteador, mas sim no hardware do nosso aparelho, seja um notebook ou um smartphone. Porque o sinal de Wi-Fi que consegue atravessar a parede chega do outro lado todo degradado. Ele chega cheio de buracos, com falhas. É como receber um quebra-cabeça com um monte de peças faltando. E é nesse momento que a engenharia de hardware entra em campo. Dentro do nosso dispositivo, a placa de rede sem fio e as suas antenas começam a rodar algoritmos super complexos feitos exatamente para correção de erros. Em uma fração de segundo, o aparelho analisa aquele sinal todo quebrado, calcula matematicamente quais foram os dados que se perderam no caminho e então reconstrói o pacote de informação original. Ele basicamente preenche as lacunas, quase que do zero.
É uma reconstrução digital instantânea, que fica acontecendo o tempo todo, sem parar, para garantir que o vídeo ou qualquer outra coisa continue funcionando sem a gente nem perceber essas falhas. No fim das contas, a comunicação sem fio é uma verdadeira façanha, uma combinação de física e engenharia trabalhando juntas. Um sinal de Wi-Fi fraco não é um mero acaso. É o resultado dessa batalha constante entre as ondas, o material da sua parede e os chips poderosos que ficam corrigindo os danos em tempo real. Isso tudo nos leva a pensar, aí em casa, quem é que está vencendo essa batalha? É o sinal de Wi-Fi que tem ganhado das paredes ou são os tijolos que estão levando a melhor? Fica aí a reflexão. Até a nossa próxima análise.